Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar hoje aqui continuidade aqui a nossa programação aí da semana, né? Fazendo aqui debates, conversas sobre, né, as atualidades aqui do Brasil, né, sobre política nacional, mas também sobre temas que precisam ser discutidos, seja pela classe trabalhadora ou seja por aqueles que, né, querem, né, ver algum tipo de mudança na nossa sociedade. Eu tô aqui com o Bernardo Mesquita, ele que vai apresentar o seu livro, né, Das Beiradas ao Beiradão, né? Ele está aqui mostrando aí o livro, né? E em cima disso nós vamos discutir ele, né, depois que ele fizer a apresentação. Então, Bernardo, antes da gente começar, né, você começar a apresentar seu livro, por favor, fale um pouquinho mais de você. Quem é o Bernardo Mesquita? Olá, boa tarde. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de eu estar aqui com você, conversando com o teu público sobre esse livro que eu estou lançando. Eu lancei agora em dezembro, dia 20. Foi um momento bem marcante, bem emocionante o lançamento desse livro. Contou com a presença da família, de muitos músicos. Bem, primeiro quero me apresentar aqui para o teu público. Meu nome é Bernardo Mesquita, eu sou professor de História da Música Brasileira. Eu trabalho aqui na Universidade do Estado do Amazonas e moro aqui em Manaus há 10 anos. Sou natural de Belém do Pará, mas como imigrante vim trabalhar aqui em Manaus também. Então, minha condição de imigrante acabou me aproximando também dessa trajetória, né? Deu um sentido para me pesquisar essas músicas. Bem, nesse livro aqui, eu vou tentar explicar um pouco, resumidamente, do que ele se trata, né? O que traz aqui, olha. Bem, primeiro quero falar desse livro que tem essa diagramação, né? Tem essa capa aqui, essa capa numa foto tirada em 1963, na cidade flutuante, aqui no bairro do Educandos. Essa cidade flutuante, ela foi dissolvida pelo então governador Arthur César Ferreira Reis em 1967. Mas até essa data existia aqui em Manaus uma cidade construída em cima dos rios, em cima das beiras dos rios. Isso aqui é a foto de um imigrante nordestino, ou pelo menos um filho de imigrante, que tocava aí, foi pego pelo fotógrafo tocando saxofone aí, né? Então, eu moro há 10 anos em Manaus e aqui a gente desenvolve várias pesquisas. Então, nesse período, eu já orientei diversos trabalhos acadêmicos, como trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, né, mestrados. Eu tive a felicidade de orientar aqui o trabalho de mestrado da Darli Teixeira, que ela pesquisou a vida e obra de Teixeira de Manaus, esse saxofonista, compositor muito importante para a história da música do Amazonas. Então, eu orientei a filha dele, daí tive mais conhecimento sobre a música amazonense também. E fiz outras orientações, orientei a Rebeca Maciel e muitos outros estudantes. Nos últimos 3 anos, a gente fez um projeto aqui, em que a gente recebia os músicos, eles faziam uma apresentação, né, dentro do quintal, e a gente, em seguida, fazia uma entrevista com esses músicos. Eram músicos que estavam no esquecimento, no abandono, né? Já não tinham o menor reconhecimento, tocavam como músicos de rua, né? Esse foi o caso de Toínio, do sax, que era um músico de rua aqui em Manaus, até falecer agora recentemente. Então a gente começou a observar que essa geração de músicos, que foi tão importante para o Amazonas, não tinha reconhecimento nenhum, né? E a história desses músicos ainda era muito obscura, muito desconhecida, né? E aí foi que nós, aos poucos, fomos nos aproximando, fomos conhecendo.
Outras pessoas também têm um contato próximo com esses músicos e pesquisam também essas práticas musicais aqui. Tem outros pesquisadores relevantes, como Rafael Branquinho, Rafael Ângelo, Paulo Moura, né? Heriberto Barroncas, então Fidel Graça, Adail Mesquita. Então, é toda uma constelação de pesquisadores que foi gerando, acumulando um conhecimento nos últimos 15 anos, a gente pode dizer, 10, 15 anos. Né? Então, eu fiz parte desse momento histórico aqui, da construção desse conhecimento, que é muito coletiva também, né? E pude escrever esse livro com uma síntese desses conhecimentos sobre a música aqui do Amazonas. Né? Normalmente, eu divido assim essa imigração em 3 momentos principais, né? Porque aqui, olha, você tem o título do trabalho, que é Das Beiradas ao Beiradão, né? Aí aqui o subtítulo, A Música dos Trabalhadores Migrantes do Amazonas, né? A música dos trabalhadores migrantes, aqui, ó, no Amazonas. Então, o fenômeno da migração é muito importante para a gente, porque ele mostra o movimento real da classe trabalhadora, né, dentro do espaço. Né? Então, esses deslocamentos populacionais, a vinda de muitos músicos do Nordeste para o Amazonas, e os descendentes desses imigrantes também, essa que é a história que esse livro tenta abordar, né? No que tange à produção musical, né? Esses músicos, eles fazem parte dos trabalhadores migrantes que vieram para o Amazonas, e os trabalhadores migrantes, por sua vez, compõem uma parte da classe trabalhadora brasileira. Né? Então, a gente está aí dentro de uma parte específica da classe trabalhadora. Tá? Da forma como eu vejo esses músicos, é uma forma através da classe social, né? A qual eles pertencem, que é a classe trabalhadora. Ainda que eles tenham especificidades, né? E as particularidades são muitas. Né? O desenvolvimento econômico da Amazônia, do Amazonas, tem uma desigualdade em relação ao capitalismo na região sul e sudeste. Né? Enquanto a indústria já era consolidada no sul e sudeste, aqui na região norte, a industrialização ocorre apenas na década de 50. Nós tínhamos uma indústria muito pequena até a década de 60. Apenas depois da década de 60 que a gente pode dizer que existe um capitalismo industrial aqui dentro da Amazônia. Né? Então, o polo industrial foi muito importante, a aplicação, a criação desses polos de indústria aqui dentro de Manaus, né, foi muito relevante. Temos particularidades de todo tipo, a nossa região, né, tem uma geografia, uma realidade natural muito distintiva, muito singular, né, a cultura, né, os povos, do ponto de vista étnico, é uma sociedade multiétnica, mas com a predominância da população indígena. O Amazonas é o estado do Brasil que concentra a maior população indígena. A história dessa população no Amazonas, e na Amazônia em geral, uma história trágica, uma vez que essa população sempre sofreu ataques, sempre sofreu com a dizimação mesmo, com as chacinas, né, das suas populações. No meu livro, eu também denuncio, né, o morticínio contra a população indígena aqui no Amazonas, perpetrado pela ditadura militar, imperialista, burguesa no Brasil, na década de 60, 70. Então, esse livro, gente, conta a história das práticas musicais desses trabalhadores migrantes e seus descendentes aqui no Amazonas, certo? Não é um livro que vai contar toda a história da música no Amazonas, né? Porque isso seria então um livro muito mais
muito mais abrangente. Nesse livro que eu estou propondo aqui, Das Beiradas ao Beiradão, é um livro que conta a história musical, das práticas musicais dentro dessa experiência histórica desses trabalhadores migrantes, que em grande parte eram nordestinos que vieram para cá, né, e seus descendentes que aqui continuaram, né, constituindo famílias. E a música ela vai permear essa trajetória de uma forma muito criativa, né, muito interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, a música aqui ela se forma em conexão profunda com as tendências dominantes, as tendências predominantes da música nacional. Então, não se trata de que aqui no Amazonas ou na Amazônia a gente vai ter uma música que é completamente diferente da música nacional, e isso não é verdade, não foi assim que aconteceu. Apesar das nossas particularidades, que existem sim, mas que não devem nos remeter a um olhar caricatural, a um olhar que busca pelo exótico, né? Então, o meu livro, o meu trabalho mostra muito como as tendências dominantes da sociedade brasileira, elas se manifestaram aqui, elas incidiram e formaram a realidade local. Que o nosso local, o nosso particular, ele não é absoluto, ele está em conexão com a totalidade do modo de produção capitalista, em escala nacional e global, né, transnacional. Então, metodologicamente, a gente pensa de forma bem abrangente a nossa música aqui na Amazônia, né? Bem, então, eu não sei quanto tempo aí, mas vou resumir aqui 3 momentos importantes dessa produção, que são os 3 momentos em que você observa fluxos migratórios de músicos aqui dentro do Amazonas, tá? Vamos lá. E na metade do século XIX, em 1852, se estabeleceu a província do Amazonas, né? E o estabelecimento dessa província, né, foi muito importante porque deu uma autonomia política para o Amazonas, a capital aqui, Manaus. Isso também ajudou ao desenvolvimento social e econômico que veio posteriormente, né, com o desenvolvimento da economia extrativa da seringa, né, e também a abertura dos rios aqui na Amazônia para navegação estrangeira. Isso também foi um outro fator muito importante, né? Aqui na cidade de Manaus você teve um grande desenvolvimento econômico, urbano e cultural também, com certeza. Uma heterogeneidade cultural passou a predominar aqui na Amazônia, aqui em Manaus, né? O que aconteceu foi que nesse momento de crescimento social, o Estado foi construindo escolas públicas primárias. Então, o ensino primário aqui de escolas se disseminou e, dentro dessas escolas, eles promoviam o ensino de música. A música era vista como uma profissão já a ser formada pelo Estado e que poderia ser uma profissão dentro da sociedade. Então, eles contratavam músicos para atuarem aqui nas escolas de ensino primário como mestres de banda, como regentes de coral, como regentes das bandas, né? E aí, nesse livro, eu falo muito da importância das bandas de música para a formação da nossa música aqui na Amazônia, né? Eu sempre digo que na Amazônia você tem 4 ou 5 elementos fundamentais na nossa música, que são os cantos que foram desenvolvidos aqui pelos jesuítas, pelas outras corporações religiosas, né? Então, essas corporações da Igreja Católica, elas desenvolveram muito o canto feônico, né? O canto-chão, né? O chamado canto-chão. E depois o canto feônico do século XIX para o XX também foi muito forte aqui na Amazônia, né? Mas também outro elemento que chama a atenção são os batuques africanos. A população africana chega aqui, né, no período da escravidão, no século XVIII. É uma chegada tardia,
mas que foi muito expressiva e formou a sociedade amazônica também como uma sociedade negra, né, integrada ao Brasil, mas também uma sociedade indígena muito misturada, né? Então, os batuques africanos, afro-ameríndios, né, eles também são outro pilar importante da nossa música. O terceiro pilar são as bandas, essas antigas bandas que vêm desde o século XIX, né, e depois elas se proliferam demais ainda, entrando no século XX. Né? E, por fim, eu chamo a atenção de que a rádio, né, as rádios também foram um elemento bastante formativo aqui da nossa música na Amazônia. Então, eu falo muito desses 4 fatores, né? O canto, desenvolvido aqui pelos colonizadores, né? Os batuques afro-ameríndios, né? As bandas e as rádios. Então, são elementos norteadores aí, de boa parte das práticas musicais na Amazônia, né? Nesse livro, eu falo muito das bandas, né? Porque teve essa chegada dos músicos nordestinos, eles vinham da Bahia, eles vinham de Pernambuco, eles vinham do Piauí, do Maranhão e do Pará também. O Pará é um estado irmão aqui colado com o Amazonas, né? E também tem uma relação musical muito próxima com o Amazonas. Veja, esse foi o primeiro momento. O segundo momento ocorreu aí na década de 20, no final dos anos 10 para os anos 20. Um segundo momento migratório, né? Então, a gente está pensando aqui nesses deslocamentos, nessas mobilidades. O que aconteceu foi que, depois que houve a crise, a população veio em êxodo para Manaus e também para os pequenos municípios. Existia uma população concentrada nos seringais, mas essa população, vendo que a economia da borracha estava entrando em crise, essa população começou a se concentrar nos pequenos municípios aqui do interior e também veio em êxodo para Manaus. E aí, que eu chamo de beiradas. As beiradas eram as beiras dos rios, né, onde se realizavam festas importantes aí para essas comunidades, né? Quando essa população estava dentro dos seringais, não havia sociabilidade, não havia muita convivência, porque elas estavam separadas, dispersas naquela grande imensidão territorial, aquela vastidão de matas, né? Mas depois que a economia da borracha começa a entrar em crise, essa população se desloca e passa a se concentrar nas beiras dos rios, nas áreas de várzea, que são os pequenos municípios aqui do interior do Amazonas, né? Que é Tefé, Manacapuru, Careiro, Altazes, e são muitos lugares, né? Iranduba. Então, são muitas regiões, muitos lugares que a gente poderia citar aqui, se faziam as músicas. Por quê? Essa população, quando se desloca e passa a conviver, uma das formas de se alimentar os laços, os laços sociais, era justamente através das festas. Então, as festas cumpriam essa função de solidificar, né, essas relações entre as comunidades, de estabelecer as relações entre as comunidades. Essa é a importância social, cultural e musical também dessas festas de santos que tinha aqui nesse período, na década de 20, 30. Então, note que é uma sociedade rural que ela vai se formando também. Não é a mesma sociedade rural do século XIX. É uma sociedade rural que ela foi se transformando. Ela não é estática. A música também das beiradas, ela não é estática também. E ela também não é só uma música rural, porque nesse momento, como você cria aí, pelo êxodo em relação à capital, você cria um fluxo. Os músicos da capital também começam a tocar nas festas dos interiores, cada vez mais, né? Assim como músicos de outras comunidades também vão tocando. Então vai havendo uma interação social muito mais forte aí a partir da década de 20, 30, né? Então esse foi o segundo momento migratório e musical, né? E o que eles tocavam, afinal de contas, nessas festas, né? Ora, se tocava muitas coisas, mas especialmente tinham aquele repertório que era próprio das orquestras de jazz. As orquestras de jazz,
elas tocavam aqui no interior do Amazonas na década de 30, 40, 50. Isso porque essas orquestras se disseminaram muito no Brasil a partir dos anos 20. Agora, o nome da orquestra era de jazz porque tinha uma proximidade maior com os instrumentos de sopro do jazz. Mas o repertório não era jazz. O repertório era música brasileira, né? Então, a formação instrumental remetia a essas orquestras de jazz dos Estados Unidos, mas o repertório musical era brasileiro, né? Então, aí você vê já uma certa complexidade da coisa, né? Um certo hibridismo aí, né? Hibridismo musical. E eles, entre os gêneros que eles tocavam, eram gêneros geralmente do carnaval, né? Porque também tinha uma influência do carnaval, esses músicos também atuavam no carnaval aqui em Manaus, nos interiores, né? Então eram as marchas, antigas marchas de carnaval, né? Quando eles queriam fazer algo mais rápido, eles tocavam frevo, né? Ou um arrastapé, que é aquela música da quadrilha, né? Próprio para dança. E aí também se tocava chorinho, a presença do choro é importante, assim como também das danças europeias, como a valsa, a mazurca, né? Os dobrados também não faltavam, porque aí você tinha uma influência das bandas de música e das orquestras de jazz, né? Às vezes o mesmo músico da banda, ele também formava essas pequenas orquestras para tocarem nos interiores aqui do Amazonas, né? Então, assim, a música do Amazonas, ela vai se formando muito a partir dessas influências, né? Sem falar também do gambá, que é um tambor, é um batuque muito importante, né? Um batuque afro-ameríndio, muito importante esse batuque que existe aqui no Amazonas e também uma parte do Pará, né? Porque a divisão política, administrativa, não corresponde a ao mapeamento territorial das culturas, da música, né? Então, por exemplo, tem formas de batuque que são comuns ao Pará e ao Amazonas, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí de qual é a importância, né, e a vastidão dessas práticas musicais que temos aqui na Amazônia. Bem, então, de qualquer maneira, esse segundo momento aí, ele vai dos anos 20 até os anos 50, mais ou menos. Porque a partir dos anos 50 vai surgir uma nova geração, né? E essa nova geração de músicos vai nascer nos interiores, nos anos 40, 50, e depois vai migrar em êxodo para a capital, para Manaus. Então, os anos de 50, 60 e 70 já são anos de um terceiro movimento migratório, esse muito mais forte, talvez, porque ele durou muito tempo, né? E deslocou uma grande quantidade populacional para o Amazonas. Sem falar que nos anos 40, né, só para lembrar, teve uma retomada circunstancial da extração da seringa, da borracha, devido à Segunda Guerra Mundial, que se gerou uma demanda aí dentro do mercado dos Estados Unidos, e o Getúlio Vargas fez uma negociação com o imperialismo na época para retomar a produção aqui, a extração da seringa. Isso, mais uma vez, promoveu o fluxo migratório na década de 40, né? Então, praticamente, quase todas as décadas aqui do Amazonas foram marcadas por fluxos migratórios, né? Daí a gente percebe como a sociedade amazonense e a capital, Manaus, né, os outros municípios, como eles são marcados pela imigração, por esse fenômeno de deslocamentos da classe trabalhadora, né? Então, no meu livro, eu tento mostrar, né, essa dinâmica e como isso aconteceu, né? Porque essa terceira geração, esse terceiro momento aí, já vai ser formado por músicos que vão ficar mais conhecidos. Eles vão ficar mais famosos porque eles gravaram discos, né? Então, eles já não vão ser aquele músico que toca só nas festas. Vão ser músicos que passaram a tocar também nas cidades, na capital. E nos anos 80, eles são integrados como força de trabalho na indústria capitalista da música. Então, eles vão sair de uma situação que eles tinham um trabalho improdutivo, né, do ponto de vista do capital,
para uma situação que eles vão se integrar à indústria capitalista e vão ter um trabalho produtivo, que vai gerar mais valia, certo? Agora, quando eu digo que não é essa música não é uma música rural meramente, eu quero dizer que o repertório, as formações instrumentais dessa música, que era feita no interior, ela já vinha sob uma influência da indústria musical, da indústria fonográfica. Isso já desde os anos 20, os anos 10, 20, né? Só que a diferença é que essa terceira geração de músicos, né, que eles vão entrar realmente na indústria capitalista, aos moldes industriais, né, ao molde capitalista de produção da mais-valia. Então, aí a gente tem uma diferença significativa, né, da experiência e das práticas musicais. O desenvolvimento desigual e combinado, ele ajuda a gente a compreender muito dessa relação. A teoria marxista da dependência também, né? Os pesquisadores, musicólogos nortistas, como Vicente Salles, né? Mário Piranga Monteiro, são grandes referenciais de pesquisadores da nossa música da Amazônia. E eles nos ajudam a gente a compreender toda essa trajetória aí, né? E o que eu procuro mostrar é a trajetória como um todo, né? Mas é claro que eu dou uma certa ênfase para essa geração que entrou aí no mercado fonográfico, uma vez que eu faço uma análise dos discos, eu faço uma análise discográfica dessa produção aí, né? Então, nos anos 80, eu percebo que esses trabalhadores eles vão ser integrados como mão de obra barata dentro da indústria, né? No momento que a indústria nacional passava por uma crise, mas que se criou uma necessidade de investir em artistas desconhecidos e artistas regionais, né? Então as gravadoras nacionais elas foram oprimidas pelo capital estrangeiro depois do golpe militar de 64, né? Então as gravadoras estrangeiras passaram a dominar o mercado brasileiro em todas as áreas, né? Isso aconteceu e na música também. Então as gravadoras nacionais elas se viram pressionadas a prospectar, a procurar artistas regionais, artistas que não estavam no eixo Rio e São Paulo, né? Então, o que acontece é que nesses anos 80, esses trabalhadores são integrados aí através do trabalho como produtor do Pinduca, que era um cantor importante, que gravou vários discos de carimbó nos anos 70, e depois ele passou a assumir uma função de produtor para as gravadoras. E como produtor, ele foi organizando, né, gerenciando esses músicos amazonenses e orientando também o repertório, né? Então, no meu trabalho, eu mostro como a própria condição de classe ela explica o estilo, o chamado gênero do gênero musical, né? Como a condição de classe ela explica aí a produção do próprio repertório, né? Das questões estilísticas desse repertório, né? Das palavras que nomeiam esses gêneros musicais, né? Então, o beiradão, nos anos 80, ele não era uma palavra que os músicos utilizavam para nomear sua própria música. Né? O Teixeira de Manaus, por exemplo, quando ele ia fazer show aqui em Manaus, o show dele era anunciado como um show de forró e lambada, mas não de beiradão. Então, por que isso? Porque esses músicos gravavam um repertório orientado pelos músicos paraenses, né, determinado pela concepção do Pinduca e dos produtores paraenses,
Os discos, a maioria deles foram gravados por músicos paraenses, né? Porque esse músico amazonense ele ia sozinho daqui para Belém gravar nos estúdios da Gravação, ou também iam para São Paulo gravar lá nos estúdios da Copacabana, né? E das outras gravadoras. Então, na verdade, esses músicos, a condição de trabalhador deles era tão precária e tão super explorada que eles não tinham uma autonomia para determinar o repertório, né? Eles tinham, na verdade, muitas restrições, né, muitas pré-noções que estavam já estabelecidas, né? E a própria palavra beiradão não era utilizada, né? Esses músicos, eles estavam ali, digamos assim, num momento em que a lambada estava se expandindo. A lambada era a grande promessa mercadológica das gravadoras, né? Era a grande promessa e o grande projeto do próprio Pinduca também, o Carlos Santos, e dos músicos que gravavam naquela época, né? Então, a produção desses músicos amazonenses, ela foi subordinada a essa estratégia de promoção da lambada, né? De modo que todos os discos gravados e que eu analisei 12 artistas, né? A gravação de todos os discos desses 12 artistas, então foram muitos, né? E todos esses artistas gravaram lambada nos seus discos, né? Então, aí é que está. O que eu defendo no meu livro é que a lambada não é um fenômeno exclusivamente paraense. Ela é um fenômeno musical amazonense também. Porém, dentro dessas condições, né, estabelecidas aí pelas relações de trabalho, pela condição de classe dos músicos, né? Nesse livro eu faço uma denúncia da exploração, da superexploração que esses músicos foram submetidos, né? E de como a vida deles não melhorou, na verdade, não teve uma grande ascensão social, porque a partir do momento que a lambada saiu de cena, né, dentro do mercado, ela perdeu a força dentro do mercado, esses músicos também passaram ao limbo, né, eles foram marginalizados, né, perderam a sua força, naquele momento era uma força muito provisória, né. Então é isso, das beiradas ao beiradão, né, eu acho que nada substitui a leitura, estamos aqui apenas, né, comentando um pouco dessa obra aqui. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade mais uma vez. E é isso, vamos abrir aí para um debate, para uma conversação. Acho que é interessante. Maravilha, vamos sim. Então vamos aí para a primeira pergunta que eu faço em relação ao livro, né? E hoje, como que ser músico aí na região de Manaus, né? Porque eu já conversei já com vários músicos também e do Brasil inteiro, principalmente daqui de São Paulo, e o pensamento é único, não dá para sobreviver de música no Brasil. Manaus aí foge a regra ou não? Olha, Manaus não foge à regra, mas aqui tem algumas exceções a essa regra aí, né? Eu acho que não foge à regra porque a economia capitalista ela é exploratória, né, em todos os lugares. E o trabalhador músico ele é muito penalizado aqui também nas relações de trabalho que ele estabelece. Então a vida do músico aqui é muito ruim. Essa é uma constatação muito geral que é verdadeira, né? Que os músicos têm uma dificuldade em ter uma remuneração, né, que faça com que permita que eles exerçam apenas a música como atividade profissional. Normalmente o músico tem que ter uma segunda, uma terceira, uma quarta atividade complementar à música, né? Devido à precariedade, né, das remunerações baixas, o caráter bastante exploratório do serviço também, em muitos lugares. Aqui em Manaus e no Amazonas, você tem tudo isso, né? Agora aqui também tem músicos que trabalham
como funcionários públicos dentro de orquestras, de corais, de corpos artísticos, né? Então, isso aí é um tipo de mercado que tem aqui. Mas também tem os mercados aqui das casas de shows, né? As boates. Agora, assim, é difícil, sim, também aqui essa situação, ela prevalece aqui também, infelizmente. Certo. E Bernardo, né? Fala um pouco aí de, né, sobre os problemas, né, que Amazonas, né, toda a região, né, está sofrendo em relação ao desmatamento. Também tem todo o problema aí. Não estou te ouvindo, Guilherme. Do... Pronto, tem uma pequena travada aqui, conforme vocês podem Foi. ver. Mas vamos aí voltar com as perguntas. É, o Bernardo, a Amazonas, né, nesse último período, mas não somente nesse último período, né, sofre por vários problemas aí, né, sociais e ambientais, como por exemplo desmatamento, né. Nós estamos acompanhando aí toda a problemática aí dos Yanomamis, que não se restringe somente aí a essa população, né, mas sim outros setores aí dos povos originários do Brasil, né? Como que a música, né, pode intervir para tipo para denunciar esses problemas que existem aí na região, né? O que que os músicos, né, têm isso como discussão, né? Qual que é a discussão em relação a esses temas? Os artistas na Amazônia, eles não são de apanhar calados, não. Nós temos uma história de luta muito forte na nossa região. A luta de classes aqui graçou há muito tempo. A luta de classes sempre foi uma marca dos povos da Amazônia, dos povos indígenas, da população negra que veio para cá. E a cabanagem, gosto de lembrar, né? A cabanagem foi uma revolução popular que fez com que os trabalhadores afro-ameríndios tomassem o poder aqui no século XIX. Né? Depois isso se reverteu, mas o fato é que os trabalhadores chegaram ao poder do Estado aqui no Pará, no século XIX. Né? O Amazonas também é uma região de muita luta. Aqui também houve um movimento tenentista muito forte nos anos 20 e 30. Então, o tenentismo aqui foi muito revoltoso. Chegou a tomar o poder também aqui em Manaus. Né? Então, os tenentes chegaram a ficar mais de um mês aqui no poder após uma insurreição que teve da baixa patente aqui dos oficiais. Né? Então, a nossa região é marcada pela resistência dos povos indígenas contra toda a opressão que marca, né, a ocupação da Amazônia desde o início. Os indígenas foram muito importantes, mas ao mesmo tempo eles foram também dizimados, maltratados, né, e exterminados em muitos casos. Né? Então a violência contra os povos indígenas é uma coisa alvitante, é uma das mazelas principais da nossa região. Os artistas, em geral, se colocam sempre contrários às forças dominadoras da região. Foram forças que sempre se puseram sobre a região amazônica. Né? A nossa região aqui é uma região marcada por o que se chama, né, ou se chamaria de atraso econômico, uma vez que nós tivemos a nossa economia aqui baseada no extrativismo por muito tempo. Nossa indústria só floresceu na década de 60, realmente, né, através da ação autoritária do Estado. Né? Sendo uma região periférica
de um capitalismo dependente, como é o nosso na América Latina, uma região ainda marcada por relações de trabalho, de produção bastante atrasadas, né? O sistema de aviamento que perdurou aqui, que era um sistema de relações de trabalho baseados na dívida, então era uma espécie de semi-escravidão. Então toda essa condição de atraso, ela se reflete na consciência dos artistas na Amazônia a partir de um viés crítico, a partir de uma estética que é crítica e anticapitalista, como eu mostro no livro, né? O fenômeno do nativismo musical, ele é uma expressão do folclorismo nacionalista que ainda foi forte nos anos 60 e 70, mas não apenas disso, mas também da própria noção de nacional popular, que era compartilhada de uma forma muito geral pelas esquerdas, né, nos anos 50, 60. Né? Então, o nativismo, não à toa, por exemplo, o nativismo ele é musical, mas ele tem uma influência também dos grupos de teatro. E essa força desse teatro crítico, ela vem, por exemplo, do teatro de São Paulo, né, do teatro que surgiu a partir da ação do PCB, né, da influência que o PCB tinha na juventude. Né? Então, esse teatro crítico, que depois vai se incorporar aos CPCs da UNE, isso tudo também teve uma expressão dentro da Amazônia, dentro das capitais aqui, Belém, Manaus. Né? A UNE foi uma entidade estudantil muito forte aqui na Amazônia, o PCB também foi um partido muito representativo aqui nas capitais, especialmente Belém. Então, você já tinha, já até de antes, né, da geração dos anos 20, 30, você já tinha muitos artistas que se colocavam a favor da região, a favor do desenvolvimento da região, a favor da cultura popular da região, em contraposição às influências e ameaças externas, né, ao imperialismo. Né. Então, o que acontece é que nos anos 60 e 70, a Amazônia vai ser objeto das políticas autoritárias e truculentas da ditadura militar. Essas políticas de desenvolvimento que criaram hidrelétricas, estradas, rodovias, essas políticas foram feitas à custa do sangue dos indígenas, à custa da dizimação dos povos indígenas aqui no Amazonas. Né? Eu denuncio também isso no meu livro, né, como a ditadura militar foi truculenta com os povos indígenas, e eu tento mostrar como os artistas se colocavam a favor dos indígenas, né, a favor, em sensibilidade àquela situação problemática que se apresentava, né, com o desenvolvimento capitalista aqui do Amazonas. Né? Então, mostro, por exemplo, a ópera Desana Desana, que foi concebida inicialmente como uma ópera rock, mas depois virou uma opereta popular. Essa ópera, ela tem no libreto um texto que fala do mito de criação dos povos Desana, né, através da deusa Iebá-Belô. A Iebá-Belô, ela criou o universo, né, a partir das ervas, né, da alimentação da Amazônia, né, fumando seu tabaco, ela cria um universo. Então, no momento que os povos indígenas, ali em 1974, quando eles estavam construindo aqui uma estrada que ligava Manaus a Boa Vista, né, que aqui no Roraima, eles construíram essa estrada que passava por um território dos indígenas Uamiri-Atroari, e isso aí dizimou milhares de indígenas aqui no início dos anos 70. Então, eu mostro como os artistas sentiam e refletiam criticamente esses fenômenos, né? De modo que esse nativismo musical ele é uma estética anticapitalista, né? Que surgiu aqui na Amazônia. Não é uma estética desconectada das outras tendências ideológicas do Brasil, como eu falei, né? Mas eu tento mostrar como
Todas essas influências, elas tiveram como resultado essa geração de músicos aí que produziu, sim, canções, obras que enfatizavam o valor da região amazônica, a defesa dos povos indígenas, a defesa do meio ambiente, né, uma crítica ao progresso e aos seus efeitos colaterais. Então, essa música amazônica, ela é uma música anticapitalista. Certo. E ô Bernardo, como que você está vendo, né, uma pergunta mais ampla, né, toda essa problemática dos Yanomamis e a questão do garimpo, né? Como que você está enxergando toda essa questão, Bernardo? Olha, primeiro, estarrecido aí com a violência bárbara contra os povos indígenas, né? Eu ainda não tenho acompanhado todos os pormenores, né? Mas eu penso que deve haver uma investigação e uma punição aí contra o Bolsonaro, contra a equipe dele. Agora, a situação dos povos indígenas, ela já é problemática há muito tempo. Não foi só o Bolsonaro que criou essa violência. É uma violência que é, na verdade, uma violência do Estado brasileiro contra os povos indígenas. É uma violência da burguesia brasileira contra os povos indígenas, né? Então, é uma violência também do próprio imperialismo, né? Que quer manter os povos indígenas sempre nessa condição miserável que eles têm. Então, eu vejo de uma forma preocupante, né? Eu vejo preocupado a forma como o Estado ainda trata os povos indígenas. Aqui no Amazonas, a situação não é tão diferente. Durante a pandemia, muitos grupos tiveram problemas, muitas mortes mesmo aconteceram em função da proliferação da doença e a falta de assistência do Estado também, né? Porque o Estado mata ativamente, mas também pela omissão aí nesse caso, né? Eu acho que esses povos indígenas precisam de todos os cuidados, toda a assistência necessária, né? Desde postos de saúde até o contato cultural saudável, respeitoso com o resto da sociedade. Eu acho que a gente tem que continuar se colocando a favor dos povos indígenas né, e contra essas formas de violência que ainda persistem aí dentro do Estado, né, dentro do desenvolvimento desse capitalismo ainda predatório, rentista que a gente tem no Brasil. Né? Essa reprimarização da economia ela é um resultado do rentismo, não é mesmo? Né? Então, essa reprimarização ela está gerando toda essa opressão contra os povos indígenas, porque significa agora que os interesses privados, burgueses, vão se expandir dentro da Amazônia, vão se tornar ainda mais dominantes do que são e mais perversos. Né? Então, é contra isso que a gente tem que se levantar também. Acho que né, não resolve se a gente colocar só o Bolsonaro como culpado. Ele também tem culpa, responsabilidade aí, mas é uma questão bem mais ampla, né? Sim. E, Bernardo, voltando ainda na questão da música, né? E também um pouco aí de arte, cultura, por que que essa extrema direita, essa direita, né, tem um ranço tão grande aí com os artistas, né, os que produz aí cultura, né, que se produz cultura, né, qualquer um acho que pode produzir, mas que, né, exerce esse ofício, né, profissionalmente. Porque a extrema-direita Odeia, né, os artistas. a extrema-direita odeia a arte, né? Odeia o conhecimento. Esse anti-intelectualismo faz parte dos movimentos fascistas. Então, os artistas, eles assimilam o fascismo, as ideias de extrema-direita, uma vez que eles são parte da classe trabalhadora, né? Então,
muita gente estranha porque artistas de repente têm posições direitistas ou até fascistas, né? Mas por que o estranhamento, né? Esse estranhamento já mostra até um certo preconceito, né? Uma certa ideologia segundo a qual os artistas estariam acima, a arte está acima das contradições reais, né? Da luta de classe. Mas não, esses artistas eles vão assimilando essas ideias conservadoras, né, de extrema direita, na medida que eles fazem parte de determinados estratos e frações da classe trabalhadora também, né? Então, a questão, por exemplo, dos roqueiros de direita, né? Que muita gente acha que isso é uma contradição com o rock. Eu já não, já argumento que, na verdade, esse, esses roqueiros de direita eles não estão em contradição com o rock, né? Porque se você for ver, o rock ele se dissemina mesmo a partir do mesmo movimento de ação imperialista dentro da América Latina, né? Então, essa vinculação do rock no Brasil, na América Latina, com os interesses imperialistas, ela é real. Você não pode dizer que não existe esse vínculo, né? Então, você vê hoje em dia um cara como o Lobão, que critica a passeata contra a guitarra elétrica como se fosse o maior absurdo do mundo, mas, na verdade, é, o golpe de 64 ele ajudou muito a disseminar o rock no Brasil e a influência da música estrangeira na música brasileira na década de 70. Isso é um fato. A disseminação da música estrangeira no Brasil na década de 70 foi um dos maiores fenômenos musicais, né, que nós tivemos. É claro que se avalia que isso nunca suplantou realmente a música brasileira, né? Mas, por outro lado, isso mostra bem um direcionamento imposto, um direcionamento musical, cultural imposto ao nosso país, né? E o rock sempre se prestou a estar do lado de setores da burguesia, né? Empresas de automóvel, empresas de cerveja, empresas que fabricam cigarros, né? Os grandes festivais de rock nos anos 60, eles eram patrocinados por empresas e marcas de cigarro, de bebidas, né? E no Brasil isso também foi um fato nos anos 70, 80, né? As, as empresas de bebida, de cigarro, é que patrocinavam o Hollywood Rock, Rock in Rio. Isso foi tudo dinheiro de empresas muito alinhadas aí ao imperialismo, né? Então, como é que você vai dizer que isso não tem nada, que o rock não tem nada a ver com esses roqueiros de direita que surgiram hoje em dia, né? Então, pera lá, quer dizer, você vai retirar os roqueiros da sociedade para entender esse fenômeno? Não. Eu acho, olha, nos anos 90, por exemplo, o, o João Gordo, ele tinha um programa na MTV, né? E aí ele, comumente, ele comentava que odiava a música brasileira, que odiava a música popular brasileira e, de modo geral, detestava tudo que era feito no Brasil, né? Eu vejo, ele era um jovem ali, sob a influência do movimento punk, né? Que é outro engodo também, né? Que muitas vezes passa sem muita crítica no Brasil, né? O movimento punk, mas que se oculta muito que ele foi implantado no Brasil pela revista Veja, né? Pela editora Abril, né? A família Tivita, né? Então, o rock também tem uma história muito mal contada no Brasil. Não existe nenhuma história do rock do Brasil, nenhuma história que seja realmente crítica, que seja reflexiva sobre né? Os debates são sempre muito superficiais. Então, acho que ainda está por se fazer, por exemplo, uma história do rock no Brasil. Olha só, polêmica. Polêmica. É, eu não sei, não sei. Eu particularmente acho que, né, pode ter, tanto no rock, tanto em qualquer lugar, um nível de criticidade, né? Mas enfim, é,
Então acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí do Bernardo Mesquita, né? Por ter apresentado aí o seu livro, né? É, né, gostei aí bastante, né, das demandas às beiradas, quer dizer, ao beiradão, né, do Das Bernardo beiradas ao Mesquita. beiradão. Eu acabei errando aqui, eu tô sem A óculos música dos aqui. trabalhadores migrantes no Amazonas. E, né, e antes da gente fazer as considerações finais aqui, passar para o Bernardo, quero aqui lembrar do nosso PIX, né? 385.007.028.00 CPF. Qual que é o objetivo aí do nosso Pix? O objetivo aí do nosso Pix é a gente poder continuar fazendo aqui o nosso trabalho, que a gente sabe, né, fazer. Como, né, nós vivemos aí no capitalismo, né, a gente precisa aí do dinheiro para poder tocar as nossas atividades, fazer o que a gente tem que fazer. E só que nós somos uma mídia independente, não recebemos financiamento aí nem do Estado e nem aí dos grandes empresários, né? Não queremos também. Então, por isso a gente, né, em discussão aí, né, com os outros membros, né, com a equipe do Mesa de Debates, a gente resolveu fazer essas medidas como o Pix, a vaquinha, também vamos entrar também, né, com o Padrim, né, que é uma outra medida aí de financiamento, né, para a gente poder, né, trazer, né, debate sobre cultura, sobre política, sobre temas sociais, história, né, filosofia, que a gente sempre, né, procura trazer aqui no canal. E antes de passar aí para as e também quero aqui lembrar também, né, não, lembra aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Né? Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram. Então, Bernardo, passa aí a bola, né, para você fazer as considerações finais. Olha, primeiro eu queria agradecer o Guilherme pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho aqui. Esse livro aqui é um marco importante da nossa música. Eu espero que o teu público, Guilherme, você também venha conhecer a ler esse livro. Quem quiser comprar, pode adquirir comigo diretamente no telefone 994 78 1710. O código é de Manaus 92, tá? 994 78 1710. Você entra em contato comigo no WhatsApp, eu vou te enviar pelos correios, apenas por R$ 30 esse livro, tá? É um preço muito barato, haja visto aqui a qualidade, né, da diagramação, ele é muito bem ilustrado, né? É um livro que ele tem muitas caricaturas importantes, né, dos músicos, né? Isso dá um charme especial para o livro. Por exemplo, essa aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, essa é uma caricatura do Roberto Bop, que é o fundador da banda Carrapicho, tá? Então, tem várias outras caricaturas legais. Então é isso, gente. Está aí. O livro está lançado e quem quiser é só chegar. Então, maravilha, fica aí como recomendação aí, né, que é do Bernardo. Então, novamente, aí só reforçando aí para vocês não deixarem aí de se inscreverem aí no canal Mesa de Debate, sua inscrição aí é de extrema importância também, né, pro YouTube entender que o canal é relevante, também a sua curtida, né, compartilhar aí nas redes sociais o trabalho aí, né, do Bernardo aí que a gente está conversando, mas também em outras lives aí que o Mesa de Debates está, né, fez, além de matérias e programas, né, que tanto o Ulisses e o André Bom Tempo, né, faz.
Então é isso aí, pessoal, né? Por hoje é só, né? Amanhã temos curso de formação. Forte abraço a todo mundo e fui!